Olá, pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem, né? Se cuidando na medida do possível, seguindo as orientações então do Ministério da Saúde. E hoje então a gente vai fazer algumas considerações, tá? Sobre liquidação e execução, tá? Acho que é importante, até porque a nossa última temática, né, foi encaminhado material para vocês, a legislação, também um complemento com a doutrina, mas de toda sorte é importante a gente conversar um pouquinho sobre a liquidação e execução no processo trabalhista, tá? A gente começa então entendendo o que é a liquidação, né? E como é que se dá a execução, tá? Bom, por exemplo, um juiz que defere, né, numa reclamatória trabalhista 2 horas extraordinárias, tá? Então lá nós temos o deferimento de 2 horas extraordinárias, tá? Pelo período de 3 anos, tá? Então nós temos lá uma decisão judicial, né? O juiz deferiu o pedido do reclamante em 2 horas extraordinárias, né? Pelo período de 3 anos. Bom, aí a nossa pergunta é: eu sei quanto dá, né? Essas 2 horas extraordinárias pelo período de 3 anos. Nós conseguimos mensurar o cálculo, a gente sabe quanto dá? Não, né? Então, se nós não sabemos, e é justamente esse o procedimento, se nós não sabemos o valor, então, desse deferimento em relação às horas extraordinárias, então nós entramos nessa fase, então, que é uma fase de liquidação, tá? O que a fase de liquidação, o que tem por objetivo a fase de liquidação? A gente tem que sentar, calcular, tá? E ver qual é o valor devido, então, para o reclamante, tá? Então, senta, calcula e apura esses valores que são devidos, então, para o reclamante, tá? Quando a gente menciona o seguinte, tá? Alguém, né? Você deve para alguém, né? Não precisa a gente mencionar que aquela pessoa que não te pagou em dia, ela não vai ser condenada a pagar juros e multas e mais correção monetária, tá? Então, ela vai ter sim a obrigatoriedade, então, além dessa condenação nas horas extraordinárias, vai ter o acréscimo, então, de juros, multa e correção monetária, tá? Bom, senta, calcula, tá? Esse é o procedimento da fase de liquidação. A gente quer apurar os valores devidos, né? Para só depois entrar na fase de execução, tá? Senta, calcula. Depois, então, né, que a gente faz isso, a gente entra na fase preparatória, então, da denominada execução, tá? Então, como é que funciona essa fase liquidatória, tá? Nós temos então a liquidação por cálculos, tá? Então a gente tem 3 modalidades de liquidação. A gente vai começar então com a modalidade de liquidação por cálculos. O que nós temos aqui então, tá? A liquidação por cálculos nada mais é do que esse cálculo aritmético, ou seja, tá? É feito o cálculo em relação ao deferimento das horas extraordinárias, né? Acrescidas de 50%, como foi deferido, pelo período de 3 anos, que é o que foi deferido na decisão, tá? Bom, então, liquidação por cálculos, tá? E aí a pergunta é, quem é que pode apresentar, então, essa liquidação por cálculos, né? Quem apresenta essa liquidação por cálculos ou é as partes, tá? Ou os órgãos auxiliares da Justiça do Trabalho, ou, né, se houver essa complexidade, né, que é aquilo que a gente diz, o cálculo que é complexo, geralmente tem a determinação para que o órgão, né, auxiliar da Justiça do Trabalho faça a elaboração do cálculo, tá? Então, as partes e os órgãos auxiliares da Justiça do Trabalho. Se o cálculo é complexo, então é o perito que vai realizar os cálculos, tá? Bom, ainda é importante a gente mencionar, então, quem é que decide, né? Quem é que decide, né?
Nós temos lá no artigo 879. Acho que é importante a gente dar uma olhada no artigo 879, tá? O 879 dispõe o seguinte: sendo ilíquida a sentença exequenda, ordenar-se-á previamente a sua liquidação, que poderá ser feita por cálculo, por arbitramento ou por artigos, tá? Então, nós temos 3 modalidades aqui de liquidação. A gente tem a liquidação por artigos, tá? A gente tem a liquidação por artigos, a gente tem a liquidação, então, que ela é realizada por cálculo e também é por arbitramento, tá? Então, a gente já falou como é que funciona, tá? A modalidade de cálculo, tá? A gente vai ver como é que é por arbitramento e vai ver também o que é a liquidação por artigos, tá? Então, temos essas 3 modalidades, tá? Então, vamos entender, tá? A fase de liquidação e execução, ela funciona da seguinte forma. A gente precisa apurar os valores, a gente tem o deferimento das 2 horas extraordinárias, com acréscimo de 50%, tá? Mais as correções de juros e multa, né? Tudo certinho. Bom, a gente não sabe qual é o cálculo, a gente não sabe quanto que vai dar. Então, a gente tem que sentar, calcular e apresentar essa conta, tá? Então, isso a gente diz que é a fase liquidatória, é onde a gente vai apurar os valores. Dentro da fase liquidatória, nós temos 3 modalidades, certo? A por cálculo, né? Por arbitramento, tá? E a por artigos, tá? O 879 dispõe, então, essas 3 modalidades. Ainda, o 879, parágrafo 1º, menciona o seguinte: na liquidação, não se poderá modificar ou inovar a sentença liquidanda, nem discutir matéria pertinente à sua causa principal, ok? Então, na fase liquidatória, a gente não pode mais modificar, inovar essa sentença liquidanda. A sentença liquidanda é aquilo que o juiz deferiu, ok? Tá? Não dá para discutir aqui matéria atinente à causa principal, tá? Bom, mas quem é que apresenta esses cálculos então? Tá? Quem é que apresenta esses cálculos? Pode ser as partes, né? Ou também pode ser os órgãos auxiliares da Justiça do Trabalho. Quem é que vai determinar? O juiz. O juiz é que vai determinar quem é que vai fazer a apresentação dos cálculos, tá? A doutrina majoritária entende, tá? Que, via de regra, deveria ser primeiramente as partes, né? E aí, né, no segundo momento, os órgãos auxiliares da justiça. Mas isso quem decide é o juiz, tá? Então, o que nós temos aqui? A gente tem o seguinte: os órgãos auxiliares e os peritos, vamos supor que, então, assim, a gente tem a possibilidade das partes apresentarem o cálculo ou os órgãos auxiliares, né, da Justiça do Trabalho, que são os peritos. Vamos supor que o juiz, então, intime, né? O juiz ele tem o dever de intimar as partes depois de elaborado esse cálculo, certo? Então, para que as partes se manifestem, então, tá? Então, depois de apresentado o cálculo, né? Depois de apresentado o cálculo, ou pela parte, que se o juiz determinar que a parte deve apresentar, ela deverá apresentar o cálculo. Se o juiz determinar que é os órgãos auxiliares da Justiça do Trabalho, então o perito vai ter que juntar os cálculos nos autos, certo? Bom, depois de juntar os cálculos, então o juiz pode, tá? Abrir prazo para manifestação, então. Então, vamos supor que as partes apresentaram, vamos supor que o perito apresentou os cálculos. E o juiz pode abrir prazo para que as partes se manifestem em relação ao cálculo elaborado pelo perito, tá? Isso é possível. Se o juiz, tá, manifestar, né, determinar a manifestação, solicitar que as partes se manifestem, tá? Esse prazo é um prazo sucessivo, tá? Então, as partes têm o prazo sucessivo de 10 dias para
se manifestar em relação aos cálculos elaborados pelo perito. Sucessivo por quê? Porque começa pelo exequente e depois passa pelo executado, tá? O que mais que é importante a gente mencionar? Bom, se nesses 10 dias as partes não apresentarem, então, a manifestação em relação aos cálculos elaborados pelo perito, tá? Preclui, tá? O que é a preclusão, então? É a impossibilidade das partes se manifestarem sobre os cálculos no futuro. Elas não impugnaram agora, elas não se manifestaram agora, elas não vão ter um momento posterior para fazer, então, essa manifestação. Então, da decisão liquidanda lá, da decisão, permanece aqueles valores porque o perito juntou os cálculos e porque as partes em 10 dias, né, tendo um prazo sucessivo que é exequente e executado, não se manifestaram nos autos, tá? Bom, se não tiver a manifestação do juiz, né, vamos supor que não tem essa manifestação do juiz para apresentação de cálculos, tá? O juiz de pronto já vai intimar a União, então, para que ela se manifeste quanto às contribuições previdenciárias no prazo de 10 dias, também sob pena de preclusão, tá? Então, quando o juiz profere, tá, uma sentença de liquidação, essa sentença de liquidação é uma decisão interlocutória, tá? É uma decisão interlocutória, onde se apurou os valores, tá? O valor da execução, tá? Da condenação, e aí se totaliza com o valor X, tá? Então se encerra nesse momento a fase de liquidação, e aí a gente passa a ter então a fase de execução, certo? No próximo bloco, então, a gente fala um pouquinho da fase de execução, tá? Nos vemos daqui a pouco, até mais.